Bombou uma moça na internet, gente, que foi vender na rua os doces dela. Ela fez lá um monte de docinhos pra vender nos comércios, sabe? Quando você vai passando assim de salão de beleza, vai passando, deixa eu ver, em concessionário e vai oferecendo ali um doce pro pessoal, às vezes um cuscuz, sabe? Pra você almoçar. Enfim, o pessoal que vende na rua. E ela voltou pra casa sem vender nada e ainda por cima sofreu uma humilhação. Uma situação em que as pessoas atenderam ela tão mal, olharam ela de baixo a cima, assim. E ela voltou assim chorando. E ela disse: gente, eu não sei se eu sou Nutella, mas eu acho que tem que ter estômago pra vender na rua. Enfim, o vídeo dela bombou, chegando a milhões de views e 200 mil só de like, 200 mil só like. E milhões de views dela contando esse relato. Pois bem, eu decidi trazer esse vídeo hoje, sabe por quê? Porque eu já vendi na rua. Eu não lembro se eu já contei isso pra vocês. Você já contei, gente? Me conta aqui nos comentários. Eu já contei pra vocês que eu já vendi na rua? Eu já vendi brigadeiro. Eu já vendi... Gente, eu já fiz cada coisa, ó. Mas eu vou contar. Não é brincadeira vender na rua. E eu já vendi. Então eu vou contar também do meu relato, que o pessoal não trata bem vendedor de rua. Então bora lá. Bora começar o vídeo? Olá, meninos e meninas. Nós estamos aqui para ver o relato dessa moça. Vamos ver o que aconteceu com ela e como é que é a vida do vendedor de rua. E de mim, assim, que eu trabalhei por um tempo vendendo na rua. Eu cheguei a vender brigadeiro, beijinho. Eu cheguei a vender empada. Eu vendi nas escolas. Aí foi diferente. Eu fui oferecendo nos comércios como para eles revenderem, no caso, né? Para as crianças. Eu passei nas escolas, também fiz isso, mas também vendi no varejo, diretamente para as pessoas. Um brigadeiro, uma coxinha, um negócio. Eu vendi, gente. E eu vou contar para vocês por que eu fiz isso e qual era o meu objetivo e como foi essa experiência. Nessa época que eu estava vendendo na rua, minha mãe pagava minha faculdade. Eu estudava na faculdade, tinha namorado, ou seja, eu não era uma moça que precisava vender na rua para sustentar minha família. De forma alguma, minha família não passava necessidade nem nada. Eu sempre tive um negócio de que eu queria muito empreender e eu não sabia como começar. Eu queria muito ter meu próprio negócio, eu queria muito aprender a vender, eu não queria saber de trabalhar, eu queria ter um emprego, glória a Deus, mas assim, eu queria mesmo era ter meu negócio. E como eu não sabia como começar nem nada, vários e vários momentos eu vendi na rua. E eu então, uma moça que não precisava, fui lá e meti as caras e eu vou falar pra vocês o que eu encontrei na rua, mas só depois da gente analisar o vídeo dela. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força no canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias, galera. Então bora lá, sem enrolação, vamos começar? Tá aqui, gente, essa daqui é o arroba, é a Yasmin, gente, arroba Yasmin Licézer, com 2 I's, M no final. Segue ela vai lá dar uma força, gente. O que aconteceu? Ela gravou então esse vídeo bombou, mas bombou demais, cara. Então bora ver o que ela vai relatar pra gente. Tentar vender doce na rua, não vendi nada. E eu tô muito frustrada, tô com muita raiva, assim, tristeza, não sei lá o que é isso. Por quê? Eu entrei assim num salão, tinha uns 5 pessoas, mais ou menos, não sei. E aí eu cheguei, dei boa tarde, falei tudo. E eu sei que é óbvio que as pessoas não necessariamente vão comprar. Mas assim que eu cheguei, juro por Deus, a cara foi essa aqui assim, ó. E continuou agindo da mesma forma. Não respondeu nem um boa tarde, sabe? Acho que só uma pessoa respondeu lá boa tarde. E olhando com uma cara de nojo, sabe? De raiva. Não sei, como se você estivesse fazendo alguma coisa ruim. Ou simplesmente que eu fosse uma mal educada, estivesse fedendo, sei lá. Aí, cara, a sensação, sabe, de você estar sendo humilhado é horrível. Assim, eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Eu sei que isso deveria ser normal, mas, gente, isso tem que ter dom. Porque eu já trabalhei em loja de roupa, tudo mais. Nada vendendo, assim, coisas na rua. Mas, hoje eu já não tô num dia legal. Sabe, eu desisti de vender. Eu mal entrei nas lojas, assim, eu desisti justamente por essa sensação que é horrível. Sim, eu sei que tem muita gente mal educada, mas me olhar assim com uma cara como se estivesse querendo me humilhar, sabe? Aí eu saí com uma vergonha, assim, uma coisa horrorosa. Gente, tô muito Nutella. Assim, eu vou desistir totalmente, não vou desistir porque isso acontece com qualquer um, mas de verdade, você tem que tá com o psicológico meio bom pra fazer essas coisas. Tem uma cara de raiva, uma cara meio de nojo, como se fosse superior. Ai, horrível. Porque é óbvio que ninguém vai parar o que tá fazendo. Às vezes não tem como dar atenção. Tem pessoas que não tomam dia legal, mas não. Era um olhar, assim, realmente de sou superior. Certo, então a situação é bem clara. Foi vender na rua, ao abordar nos salões, ela nem aguentou assim o dia inteiro. Só pela sensação da cara das pessoas, em específico, um salão que ela entrou e a forma com que olharam ela, já fez ali ela desmoronar. Gente, é verdade, para vender na rua você tem que ter um certo dom nisso, um chamado para isso.
Porque você tem que ter ali dentro de você um muro, sabe? É um muro em que as pessoas, com a sua personalidade, com a sua falta de educação, alguns com empatia, outros não, alguns com simpatia, outros não. Às vezes, pessoas que se sentem muito melhor que você só por você estar vendendo na rua, ela já interpreta assim, ó, com certeza você é um desempregado, você tá ferrado, por isso que você tá vendendo na rua, entendeu? Alguma coisa aí tá acontecendo. Então, eu já estou numa situação melhor que você. A pessoa que nasceu com esse dom, com esse chamado, enfim, não sei nem como chamar essa situação, né? Ela tem um negócio dentro dela que, assim, é difícil abalar. Ela tem, é nato, é nato. Já viu aquela pessoa que, tipo assim, cara, as pessoas estão falando dela e ela tá de boa, não tá nem aí. Ela continua e, tipo, ela não para muito, não é melancólica, também não é muito ressentida com as pessoas. Inclusive, é aquela pessoa também que perdoa rápido. É aquela que não tem muita dificuldade para perdoar. Porque ela não para essas coisas de tipo, nossa, me magoaram profunda. Demora muito pra você pegar ela. São personalidades e também uma certa facilidade. Eu vendi na rua e eu fiquei ali acho que por um mês e meio vendendo na rua. Vou falar pra vocês assim, nunca aconteceu uma situação dessa, mas olha o que ela falou no vídeo. E é uma coisa que eu me identifiquei na minha experiência. Olha uma coisa que ela falou no vídeo. Ela disse assim, poxa gente, eu já trabalhei em loja vendendo roupa. Eu devia meio que saber isso, mas é diferente. É completamente diferente. E eu vou contar para vocês um ponto principal que é diferente. Ah, eu já trabalhei numa loja vendendo carro, numa concessionária. Ah, eu já trabalhei vendendo roupa numa loja. É simples. A diferença é que o cliente te buscou a sua loja e lá, quando ele entra, você aborda ele para tentar realizar definitivamente a compra ou fazê-lo comprar mais. É diferente de você estar na rua. A pessoa não sabe quem você é, não sabe a procedência do negócio e você tem que convencê-la do zero a comprar seu produto. E isso às vezes é inconveniente para as pessoas se sentem incomodadas, porque você está tentando vender algo para elas, tentar tirar dinheiro delas, não de uma forma desonesta, mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, cara, vou ter que gastar. Então você vai ter que abordá-las do zero, com zero interesse no seu produto e tentar fazer acontecer. Entendeu? Então, a pessoa que entrou numa loja, ela já está predisposta a um interesse, pelo menos, naquele produto. Então, é totalmente diferente. Você está lidando ali com uma pessoa que está minimamente interessada. Quando você vende na rua, você está pegando uma pessoa do zero. Entendeu? Então, você sente que a abordagem é diferente. E as pessoas estão estressadas. Eu acho que o que aconteceu nesse salão aí, dela, às vezes a cabeleireira é tipo assim, cara, a menina vem... Um exemplo aqui, porque ela falou que meio que uns 3 ali maltratou ela. Ou os 3 são arrogantes, e deve ser também, não sei. Mas muita gente, eu percebo que maltrata o vendedor de rua, porque, tipo assim, ele chega no momento em que você não queria que ele chegasse. Você está atendendo ali um cliente e tal, e ele não queria que o cliente fosse abordado naquele momento. Ele não queria que aquela venda ocorresse naquele momento. Você está entendendo? Tipo assim, eu estava conversando com um cliente e teve que dar atenção pro fulano, o ambulante que estava. Tem locais que tem bastante. Então, eu sinto isso. E comerciante, dono de salão, dono de empresa, ele é muito estressado também. Então, pode ser isso, que eu lembro que eu vendi na rua e as pessoas, elas eram um pouco estressadas, que elas não queriam ser abordadas. Ou realmente a pessoa é arrogante, ela se sente assim, ó, a última bolacha. Vamos ver aqui os comentários. É difícil mesmo. Tem gente que faz vídeo falando que vende não sei quantos mil por mês, que vende tudo em minutos. Mas a maioria é mentira. É muito difícil vender na rua. É difícil por conta disso que eu falei. Você pegou um cliente desinteressado no seu produto e vai ter que convencê-lo a comprar um produto do zero que ele nem sabe a procedência. É muito difícil vender na rua. É possível, mas é difícil. É possível porque tem produto, gente, que é muito legal. Por exemplo, quando eu estudava na faculdade, lá tinha tanta banquinha na frente, tinha uma mulher que ela vendia no isopor dela um morango, que é tipo o morango do amor, que tá na moda. Mas era um morango todo coberto com chocolate trufado. O bombom daquela mulher bombava, eu comprava vários. E ela vendia no isoporzinho. Então, o local que ela estava era propenso, tudo era propenso, mas a concorrência era muito maior, eram vários. Mas ela venceu pelo produto bom. Ali era propenso a gente querer comprar dela porque está com fome, né? Melhor local para vender é nas faculdades de noite. O povo quer sempre um docinho, tá vendo? Só que o problema de vender na faculdade, tudo apresenta sempre um problema, porque a vida é assim. A faculdade, ela tem uma concorrência muito grande, mas muito grande. Seu produto tem que ser muito bom. O morango daquela mulher era um morango grande, bem trufado, bem gostoso, e ela conquistou ali uma fidelidade do público. Mas, assim, direto tinha vendedor lá e era muito vendedor. E lá a gente não ficava
ficava estressado com o vendedor nem nada, porque era um momento conveniente. A vida não é um lugar para fracos. Repita, repita, repita. Chorar e ser derrotada por nãos jamais será uma opção. Sim, os vendedores, eles fazem isso, né? Tipo, jamais eu vou me deixar abalar. Jamais eu vou me deixar. Mas vou falar pra vocês, olha. É que vender na rua, cara... Pra mim, uma coisa que me quebrou também vender na rua é que eu calculei errado o preço do produto. Então, eu vendia muito. Eu conseguia, gente, vender meus brigadeirinhos. Eu vendia bastante, os comerciantes queriam tudo. Só que não entrava dinheiro. Eu trabalhava e não entrava dinheiro. Porque hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que eu errei o preço do produto. É claro que tinha muita gente comprando. Quando eu fui no Brás, avançaram na minha cestinha. Mas, claro, estava muito barato. Eu vendia o brigadeirinho muito barato. E não me rendia dinheiro suficiente para retornar. Era erro de precificação. Não tinha conhecimento na época. Isso foi o meu maior erro, gente. O maior erro. Amiga, tá muito difícil vender doces assim. As pessoas pensam que está envenenado. Hoje em dia, cara, tem no iFood, é tanta lojinha de doce, é tanto doce, que você fica assim, pra que eu vou comprar do isopor que eu não posso ver? Sendo que eu posso comprar de um lugar ali bem bonito, a lojinha. Tem uma competição hoje em dia muito grande de doce, gente. Eu já fui vender sanduíche natural e só vendi 2 e chorei muito. É muito ruim, gente. E eu lembro que eu fiquei 1 mês vendendo e teve um momento que eu ficava muito triste. Eu comecei a ficar muito triste, porque primeiro, era muito cansativo vender, era muito cansativo. Era assim, horas de trabalho, além de fazer o brigadeiro, que levava ali umas 2, 3 horas, a fazer bastante, fazer assim, 100 brigadeiros, demorava bastante pra mim, porque eu era nova, também não tinha tanta prática, mas era bem gostoso. Aí eu ficava mais umas 3, 4 horas andando na rua, e eu andava muito, então eu tinha que andar muito. Então são poucas horas, mas é um físico, né, andando e oferecendo, e não, você só vai recebendo não. E aquilo ali vai cansando o seu psicológico. Chegou um momento que eu tava até triste de saber que eu ia acordar no dia seguinte e eu ia ter que ir pra rua de novo. Ninguém tava me obrigando. Eu queria fazer isso porque eu queria. Olhando pra trás agora, eu vejo que o problema foi o preço do produto. O preço estava errado. Essa nossa vida é complicada. Outro dia, fiz vários pedaços de bolos e não vendi nenhum. Aí, essa semana, várias pessoas perguntando se tinha bolo. Tem isso ainda. Pra piorar, ainda tem isso. Olha o que essa moça aqui falou. Se fosse no meu salão, tu venderia tudo. Ontem fiz todos comprar um brigadeiro de uma moça. Ela até chorou. Amiga, não desista. Consagre seus cones a Deus. Ele vai te honrar. O que acontece, gente? Ela já tomou um trauma logo nos primeiros nãos. Isso mostra muito, assim, sobre nós, sabe? Eu aguentei ali o não. Eu aguentei no início, mas também eu não sofri uma humilhação igual ela. Não teve nenhum momento. Eu vi que as pessoas às vezes não queriam que eu oferecesse, eu logo saía. Mas não aconteceu delas me olharem, sabe, com desprezo. Então eu não passei pelo que ela passou, é diferente. Mas eu digo assim, desistir logo no não vai também impedir que você veja que existe vitória naquilo. Mas realmente, gente, mesmo você tendo vitória ou não naquilo, desistindo no primeiro não ou não, enfim, é complicado vender na rua. Realmente, as pessoas que têm facilidade para isso, elas usam de frases motivacionais, mas elas mal precisam de frases motivacionais. Tá dentro dela acreditar. Eu vou contar para vocês, eu vou dizer assim para vocês que logo quando eu comecei a vender, eu saí junto com a minha prima. Minha prima, inclusive, assiste meus vídeos, ela vai saber que eu tô falando dela. Quando você nasce para isso, eu vou falar para vocês, eu saí logo com a minha prima. Ela era pré-adolescente, eu levando ela para trabalho infantil, e a gente foi vender brigadeirinho aqui no centrinho. E eu era burra, entendeu? Eu era burra. E fui oferecer pra polícia. Eu fui oferecer um produto ilegal, o produto não era ilegal, mas a venda é ilegal. Para a polícia. Já saiu o quê? Com a mercadoria toda apreendida. Que bonita. Aí o que aconteceu? O policial não aceitou o brigadeirinho porque ele é profissional. Não apreendeu nossa mercadoria clandestina de brigadeiro porque ele não era... Ele mesmo falou, meu trabalho não é esse. Porque senão aprende, você não pode vender... Ele deu uma bronca na gente. A polícia deu uma bronca na gente. Mas é uma bronca bem educada. Ele falou, você não pode vender na rua sem autorização. Eu não vou aceitar, não vou apreender sua mercadoria, porque não é meu trabalho fazer isso. Ele é policial de outra coisa, mas você não pode vender na rua. Aí eu, tá bom, obrigado. A minha prima ficou tão mal, ela ficou tão constrangida com a bronca do polícia. É uma bronca, gente, não foi nada... ele não gritou, não constrangeu nem nada, mas ele deu uma bronca. Porque não pode, é ilegal. Eu vou saber, eu burra daquele jeito, fui oferecer pra polícia. Deixa eu vender droga e oferecer ali, ó, na delegacia. Eu sou bem dessas.
não tá percebendo que não pode, sabe? Aí o que acontece? A gente toma uma bronca da polícia. Aí minha prima de cara já desanimou. Mas de cara ela já desanimou. Foi muito impactante pra ela. Mas também ela era bem mais nova, né? Ela já tava quase que eu vou presa por trabalho infantil com a mercadoria apreendida pela polícia. Aí ela ficou bem mais abatida. Eu, como tava numa situação, eu era mais velha e tudo já. Falei, não, prima, vamos pra cima. Não, vamos seguir. Ela já tava super desanimada. Ela assim, ó. A polícia deu uma bronca na gente, cara. Que situação, cara. Você tira um criminoso. Ela ficou muito mal. Então vai de pessoa para pessoa. Eu ainda aguentei por um tempo, mas não nego, não é para mim também não. Por mais que eu tenha aguentado ali um mês e meio, não é para mim também não. É um trabalho bem exaustivo. O Renan, meu marido, também já trabalhou vendendo, não na rua, mas ele tinha que abordar clientes em academia para vender lá um produto. É punk. É punk, gente. A pessoa te trata mal, a pessoa é sempre não. Mesmo educadamente é não, não, não. E aquilo ali vai te abatendo e você diz, cara, como é que eu vou conseguir o dinheiro para tal coisa, para isso, para aquilo, sendo que eu só recebo não. E é um sim. E aí você já descobre isso. Você descobre que é um monte de não para 2 sims. E esse sim tem que fazer você. Então o preço do produto tem que estar muito certo. Porque 3 sims para 100 nãos, entendeu? Então tem que estar muito certinho. Mas é assim, quem tem dom para isso simplesmente chega e não precisa nem de frase motivacional, ela simplesmente vai. E é isso, gente. Então a Yasmin passou por essa situação, tá todo mundo dando uma força para ela. E é isso, me conta aqui a experiência de vocês. Vocês já venderam na rua? Me conta se vocês já meteram as caras, venderam na rua, tentaram fazer ou não. Você disse, não, Nicole, eu nunca tentei porque para mim já era um negócio assim... Eu tenho vergonha, eu sou tímida, me conta aqui que eu quero saber. Vamos sair do quadradinho? Então é isso, obrigado por terem assistido. Galera, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da história da Yasmin. Se vocês têm experiência com vendas na rua, se vocês já passaram por uma situação dessa em que você tinha que abordar o cliente do zero, é muito não. Nem sempre você vende na rua, mas às vezes, por exemplo, você é o garoto propaganda de um dentista, aí você tem que abordar as pessoas na rua para fazer propaganda e é do zero. E o cliente sempre diz não, não, não. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo!